Daí, pessoal, mais uma resolução. A área do quadrilátero formado pelos pontos de interseção da circunferência de equação x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, com os eixos coordenados é... Bom, antes de iniciar o procedimento resolutivo, eu vou acrescentar aí um gráfico cartesiano com um quadriculado para facilitar mais tarde a colocação, né, o desenho do quadrilátero que vai ser formado com esses pontos aí de interseção. Então, vou só colocar aqui, deixando de forma preparada para depois apontar os pontos. E agora que eu vou começar a fazer a determinação desses pontos. Primeiro eu vou pensar assim, ó, a equação da circunferência é essa aqui, ó, x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, primeiro eu vou começar com a interseção no eixo x. Então, vou colocar assim, ó, corte no eixo x, corte no x. Bom, o corte no x, ele é obtido fazendo-se y igual a zero. E isso faz sentido. Vamos pegar aqui o desenho que já está pronto. Vamos supor aqui que o y nesse ponto vale a 5. Então, aqui o y vale 4, aqui o y vale 3, aqui o y vale 2, aqui o y vale 1 e aqui o y vale 0. Então, sobre o eixo x, o y vale 0. E o mesmo acontece sobre o eixo y. Imagina que esse x aqui, ó, ele vale a 3, esse x vale 2, esse x vale 1, e sobre o eixo y, o x vale 0. Então, é sempre assim, em cima do x o y é 0 e em cima do y o x aqui é 0. Então, corte no x, y igual a 0, assim como aqui do lado, eu já vou colocar corte no eixo y, corte no y, o que acontece? O x é que é igual a 0. E aí vou fazer então a substituição. Se o y é 0, no lugar desse y eu vou colocar 0. Então, eu tenho a equação, aqui continua x mais 1, deixa eu melhorar aqui, x mais 1 ao quadrado, mais y, vou repetir aqui, ó, y ao quadrado igual a 4. Essa é a equação da circunferência. Lembra que o y vai ser feito 0. Então, eu repito aqui, x mais 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado igual a 4. Como 0 ao quadrado é o próprio zero, né, isso aqui vai desaparecer e eu fico com a equação x mais 1 ao quadrado igual a 4. Então, fiquei com uma expressão só em x. Eu posso resolver isso aqui, tá? Vai dar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, esse 4 vem para cá, menos 4, igual a 0, e aí resolvo essa equação por Bhaskara ou subproduto. Então, posso pensar assim, não tem problema em desenvolver esse binômio aqui. Mas eu acho mais rápido, mais interessante, manter esse x mais 1 aqui. E esse quadrado, ó, faz a falsa passagem trocando a operação. Então, isso fica aqui, raiz quadrada de 4, só que mais ou menos. Lembra quando o quadrado passa na forma de raiz, fica mais ou menos. Eu tenho x mais 1 igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu vou seguir aqui do lado. Ó. Eu tenho duas possibilidades. Eu tenho que x mais 1 é igual a menos 2. E tenho que x mais 1 é igual a 2. X mais 1 igual a menos 2 significa que x é igual a menos 2 com menos 1. X é igual a menos 3. É como se isso aqui fosse o meu x1. O primeiro corte, né? O corte no eixo x, o primeiro corte então é no menos 3.
Depois eu tenho aqui x mais 1 igual a 2, x é igual a 2 menos 1, x é igual a 1, que é como se fosse o meu x2. Então, nota que eu já tenho aqui os cortes no x. Corta o x no menos 3, corta o x no 1. Já posso até pensar aqui, ó. Olha só aqui, ó. Corta o x no menos 3. Então, vou usar aqui 2 quadradinhos para uma unidade. 1, 2, 3. Ó, aqui eu tenho o primeiro corte no menos 3. E o outro corte é no 1. 2 quadradinhos. Então, aqui. 1. Ok? Então, eu tenho aí os dois cortes no x. É como se fosse aqui o ponto menos 3 e 0 aqui, ó. Pode ser que é o ponto A, que seria esse aqui, o ponto A. E esse aqui seria o ponto 1 e 0. Seria o ponto B. Aqui, ó, ponto B. Então, é mais ou menos isso que foi feito até aqui. Bom, agora eu vou para o corte no y. Então, vou tirar aqui, separar. E o corte no y, o x é que é 0. Então, aqui acho que vai ser mais rápido. A lei é x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Agora, o x é 0. Então, no lugar desse x aqui, entra 0. Então, aqui eu tenho x 0 mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. 0 mais 1 é 1, então isso aqui eu tenho 1 ao quadrado, estou fazendo bem devagar, ó. 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Y ao quadrado é igual a 4 menos 1, estou isolando o y ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 3. E aí aqui eu tenho um y, que eu posso chamar de y1, que vai ser igual a raiz quadrada, vou botar aqui primeiro menos raiz de 3, e eu tenho aqui um y, que eu vou chamar de y2, igual a mais raiz de 3. Isso porque, dando sequência para esse isolamento de y aqui, ó, y é igual a mais ou menos raiz quadrada de 3. Lembra que o quadrado vira raiz, mais ou menos, como eu fiz aqui, ó. Quadrado vira raiz, mais ou menos. E aí, então, o valor do y é menos raiz de 3 e mais raiz de 3. Raiz de 3, ele é aproximadamente 1,7, né? Para uma casa é 1,7, 1,73. Então, aqui vai ser 1,7. Eu usei duas casinhas, ó, do quadriculado para uma unidade. Então, aqui vai ser o 1 e aqui vai ser o 2. Então, 1,7 vai estar mais ou menos, aqui seria 1,5, mais ou menos por aqui. Isso vai ser feito meio a olho. Ó. Fazer aqui, ó, por aqui assim, ó. Então, aqui está o meu raiz de 3 positivo. E para baixo, na menos raiz de 3, uso o mesmo raciocínio. Aqui é menos 1, aqui é menos 2. Então, é menos 1,7, fica mais ou menos por aqui. Então, esse ponto se refere a menos raiz quadrada de 3. Eu vou ligar esses pontos só para dar ideia de como é o quadrilátero, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Desse ponto até aqui. Desse mesmo ponto para cá. Opa. Aqui melhorou.
desse ponto para cá, desse ponto até aqui, e aí eu tenho o quadrilátero, né? Mais ou menos. E preciso calcular esta área. Eu acho adequado dividir esta região em duas partes. Olha só, vou dividir aqui no meio, ó. Aí eu tenho, dividindo aqui no meio, esta área aqui, que eu vou chamar de área 1. Depois tem esta outra área aqui, que eu vou chamar de área 2. Esta área 1 dá para verificar que é a área de um triângulo. A área do triângulo 1, ele é, vou botar assim, ó, área 1 é área de triângulo, é base vezes altura, divide por 2. Então, esta área 1 vai ser base do triângulo. Eu vou tomar isso aqui como base, ó. E essa base vai ser desde menos raiz de 3 até mais raiz de 3. Então, essa distância aqui, que é a base do triângulo, mede 2 raiz de 3. Então, a área da base, 2 raiz de 3, vezes a altura do triângulo. Olha só, a altura do triângulo será essa linha, né? Essa é a linha. E essa altura aí, se tu observar, mede 3 unidades. Vai desde aqui até o menos 3. 3 unidades. Isso sobre 2. Posso cancelar aqui, ó, 2 com 2. E esta área 1 ficou igual a raiz de 3 vezes 3. 3 raiz de 3. Aí, cuidado com a letra C. Isso aqui é a área 1. Falta agora definir a área 2. A área 2 também é um triângulo. Portanto, também vai assumir a expressão base vezes a altura sobre 2. Então, esta área 2 é igual a base desse triângulo 2 aqui, é a mesma, ó. Isso aqui de novo é base, que é 2 raiz de 3. Vezes a altura do triângulo, a altura, esse segmento aqui, ó. A altura do triângulo é esse segmento, que vai valer uma unidade, né? Isso aqui, ó, mede 1. Então, vezes 1 sobre 2. Cancelamento de 2 com 2. A área 3, aliás, a área 2, vai resultar raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. E aí a área do quadrilátero vai ser a área total. A área do quadrilátero dá para dizer que é área 1 área 1 mais a área 2. Então, isso resulta 3 raiz de 3 mais raiz de 3. Área 1 mais área 2. Como eu não tenho espaço aqui, né? Vou só fazer a soma mental. Vai ser 3 raiz de 3, área 1, mais raiz de 3, que é a área 2. 3 raiz de 3 mais raiz de 3, isso resulta 4 raiz de 3. Ok? Então, esta é a área total, alternativa D. Ok? Então é isso. Espero que esta resolução aí contribua nos teus estudos. Fica meu forte abraço. Fico agradecido pela tua visita ao canal e até a próxima.